Olá a todos, meu nome é Adriele Oliveira Carneiro e eu vou apresentar agora o artigo Produção Científica sobre Cidades Inteligentes no Brasil, mapeamento bibliométrico de teses da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, BDTD, de 2013 a 2023. Esse trabalho foi aceito para o eixo temático Cidades Inteligentes e Sustentáveis do Latin American Symposium. Foi produzido por mim, Adriele Oliveira Carneiro, mestranda da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, e pelo professor Dr. Marcelo Eduardo Jacalha, também afiliado à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Cidades do mundo inteiro enfrentam desafios relacionados à rápida urbanização. Entre esses desafios, podemos citar o crescimento populacional, congestionamento de trânsito, poluição do ar, aumento da criminalidade e do consumo de energia, entre outros. Nesse contexto, iniciativas estudam como melhorar as condições ambientais, sociais e econômicas. Novas abordagens para a resolução de problemas urbanos incluem a definição de conceitos de cidades, como de cidades sustentáveis, cidades criativas, cidades resilientes, cidades de baixo carbono e cidades inteligentes. Esses conceitos buscam soluções inovadoras, e no caso do conceito de cidades inteligentes, está muito associado à utilização de tecnologias da informação e comunicação para aumentar a atratividade e competitividade das cidades. Entre os componentes das cidades inteligentes, podemos citar as infraestruturas cibernéticas e físicas, com foco na prestação de serviços e integração de sistemas para o desenvolvimento social, cultural, econômico e ambiental. A promoção da aprendizagem e inovação para melhorar a qualidade de vida. Mas entre os desafios, podemos citar que há interesses conflitantes entre as partes interessadas, entre os governos, instituições de pesquisa e provedores de tecnologia. Também podemos citar o desafio que é identificar e medir o plano social das cidades inteligentes. No Brasil, o uso da tecnologia pode auxiliar os governos a otimizar os territórios informais, criando melhores condições para a vida das pessoas. A comunicação científica é um instrumento essencial para o compartilhamento e consolidação de novas ideias e tecnologias e é indispensável à comunidade científica por permitir a discussão e divulgação de resultados de pesquisas. A bibliometria é utilizada para analisar quantitativamente a produção científica e acadêmica, e é utilizada para visualizar e compreender as dinâmicas em áreas de estudo específicas, traçando o histórico, verificando tendências, entre outras possibilidades. Nesse trabalho, nós vamos optar por limitar o estudo a pesquisas de doutorado, porque são trabalhos originais que apresentam uma boa densidade teórica e maturidade metodológica. Nesse caso, nós vamos limitar também nas teses disponibilizadas online na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações. Os objetivos desse estudo são analisar as publicações sobre cidades inteligentes nos últimos 10 anos e a avaliação da contribuição da pós-graduação para o conhecimento sobre cidades inteligentes com foco nas publicações brasileiras. Agora, citando os procedimentos metodológicos, eu vou falar um pouco sobre as etapas da pesquisa. Primeiro, nós definimos o escopo da pesquisa, que são as produções científicas sobre cidades inteligentes. Definimos, na segunda etapa, a base de dados, que é a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações. O recorte temporal, que foi de 2013 a 2023. A definição dos critérios de inclusão são as teses que contenham os termos cidade inteligente ou smart city entre os termos de assunto. E os critérios de exclusão é que não abordem o tema de cidade inteligente como assunto. Na coleta de dados foram coletadas 41 teses e fizemos a limpeza, classificação e organização dos dados, resultando em 40 teses, pois uma das teses estava repetida. Depois a gente fez a aplicação dos indicadores, que foi para verificar a quantidade de trabalhos, os anos de publicação, categoria do programa de pós-graduação e a ocorrência de palavras-chave.
E, por último, fizemos a síntese e visualização dos resultados através de tabelas, gráficos e mapas de concorrência. Vamos falar dos resultados da pesquisa. Temos aqui um gráfico que indica a quantidade de teses defendidas por ano, e verificamos que, a partir de 2014, houve um crescimento na produção de teses por ano e que alcança um pico em 2019 com 8 teses. Depois disso, a gente tem uma queda e um número bem baixo no ano de 2022, que pode ser atribuído à pandemia de Covid-22, que causou adiamento dos prazos e alguns atrasos na conclusão do ano letivo na maioria das universidades do país. Nessas 40 teses, elas foram produzidas por 16 instituições diferentes e foram identificados 37 orientadores. Isso nos mostra que as pesquisas dessa área têm uma grande dispersão de orientadores. Muitos orientadores orientaram apenas uma tese nessa temática. Apenas 2 orientadoras tinham mais de uma tese orientada nessa temática. Bom, 20% das teses analisadas, elas estavam em inglês. Isso reflete a busca dos pesquisadores desse tema pela internacionalização e um maior impacto das suas pesquisas no cenário global. A região Sudeste lidera a produção de teses sobre cidades inteligentes, com destaque para a USP, FGV e Unicamp. Na região Nordeste, a UFRN se destaca, com 5 teses analisadas. A USP também merece uma atenção especial porque ela foi responsável por 8 teses. Isso corresponde a 20% da amostra analisada. Em relação às palavras-chave, foram identificados 151 termos distintos nas 40 teses analisadas. Para avaliar as conexões entre as palavras-chave, ou seja, onde 2 ou mais palavras-chave são utilizadas simultaneamente, optou-se por uma representação em rede, onde um grafo agrupa as palavras em clusters. Para fazer isso, a gente utilizou uma ferramenta chamada VOS Viewer para verificar as tendências de palavras-chave e foi realizada uma padronização dos termos para garantir clareza e interpretabilidade da rede de palavras-chave conectadas. Em relação aos programas de pós-graduação, nós optamos por colocá-los juntamente com as palavras-chave, utilizando um asterisco para diferenciar o nome do programa de pós-graduação da palavra-chave. Então, a gente tem como resultado essa rede aqui, que ela é uma rede bastante dispersa, tem muitas palavras-chave que estão nas margens e que não se conectam entre si, enquanto algumas outras, principalmente o nome do programa de pós-graduação de administração, ele está com um grande destaque aqui, porque ele está associado a muitas teses. A gente também tem outros termos em destaque, como tecnologia da informação e comunicação, internet das coisas, mobilidade, engenharia elétrica, sistemas e comunicação. A partir de agora eu vou analisar os clusters. Como eu falei, muitos dos termos utilizados como palavras-chave não se conectam e estavam localizados nas margens do mapa. Isso indica uma grande especificidade das palavras-chave e também uma grande diversificação dos temas que compõem as pesquisas sobre cidades inteligentes. O cluster que está conectado aos programas de pós-graduação: administração, administração da informação, arquitetura e urbanismo, tecnologia da inteligência e do design digital, tecnologia e sociedade, ciências sociais. Ele tem como destaque as palavras-chave: tecnologia da informação e comunicação, associado a pesquisas de abordagens diversas. E os estudos englobados nesse cluster estão associados à dimensão governança, proposições de modelos teóricos e frameworks para orientar o desenvolvimento de cidades inteligentes, proposição de modelos para medir, avaliar e gerenciar a inteligência das cidades, tecnologia aplicada para o desenvolvimento do turismo e redes sociais como fomento da criatividade urbana. Um outro resultado
que está associado aos programas de pós-graduação de Geografia, Filosofia e Ciências Humanas, Administração e Negócios, Mídia e Tecnologia, Engenharia de Produção, Direito e Informática. Entre os termos que se destacam está Internet das Coisas, Planejamento Urbano, Mobilidade e Inovação. Esses trabalhos abordam diretrizes para a mobilidade sustentável, mobilidade de políticas públicas, que são transferência e compartilhamento de políticas públicas, perspectivas de direitos humanos nas cidades inteligentes, tecnologias para apoiar cidadãos com deficiência e arquitetura de dados para sensores. O cluster que foi agrupado, os programas de pós-graduação, Engenharia Elétrica e de Computação, Engenharia de Produção, Ciência da Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia Urbana e Sistemas de Comunicação, destacam os termos como ontologia, edge computing, sustentabilidade e engenharia de gestão do conhecimento. Esses trabalhos exploram o uso de algoritmos para a otimização de processos, aplicação de tecnologias para a previsão e demanda e preço da energia elétrica, sistemas de monitoramento tributário, integração de dados urbanos com informações geográficas, modelos de conhecimento para monitoramento de linhas de transporte urbano, algoritmos para otimização de processos de redução de tempo de processamento, relações entre incubação e desenvolvimento urbano sustentável. Por fim, temos as conclusões. As produções acadêmicas, dos doutorados em cidades inteligentes no Brasil têm uma predominância de estudos na área de administração e computação. A gente destaca que tópicos como governança, tecnologia e integração de dados foram bastante explorados, mas ainda há áreas que podem ser mais exploradas, como segurança pública e sustentabilidade. Como limitações desse estudo, a gente indica que utilizamos apenas essa base nacional e publicações de doutorado, ou seja, um estudo com bases internacionais de estudo podem ser mais aprofundados. E como contribuições desse estudo e perspectivas futuras, a gente mostra um potencial de crescimento das pesquisas sobre cidades inteligentes no Brasil e espera que esse estudo auxilie pesquisadores a reconhecer parcerias interdisciplinares e padrões de estudo sobre esse tema.